Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros, estamos aqui mais uma vez, nosso terceiro podcast, para falar de sociologia e particularmente sociologia focada na prova da UEL. Estou aqui com os meus dois queridos amigos, professor Rogério Vieira, professor Renato Mocelin, professores titulares da disciplina de sociologia no curso positivo aqui de Curitiba, para a gente então falar sobre esses temas. Eu quero começar, professor Mocelin, com a seguinte questão. Quais são as principais características dos movimentos sociais que os alunos devem conhecer para a prova da UEL? Professor Daniel, primeiro vamos começar conceituando movimentos sociais. Um conjunto de pessoas que se unem num determinado momento histórico, lutando por transformações econômicas, sociais, políticas, atualmente na área ambiental também. Um movimento social, ele deve ter uma causa. As pessoas lutam por uma causa. Tem, mesmo que as pessoas não percebam, uma ideologia, um projeto. É necessário um engajamento. O Alan Turenne, ele caracteriza os movimentos sociais com o princípio da identidade. As pessoas se identificam com uma determinada causa. O princípio da oposição. Por exemplo, o MST faz oposição às estruturas agrárias existentes no Brasil. E o da totalidade. As pessoas que participam do movimento acredito que estão representando a totalidade daquelas pessoas que pleiteiam aquela causa. E um movimento social, ele pode ser conjuntural, né, Daniel? E pode ser estrutural. Um movimento conjuntural, por exemplo, você tem pessoas lutando pela redução da passagem de coletivos, você tem pessoas lutando por uma causa específica que, atendida ou não, o movimento pode se esvair. Mas existem também movimentos estruturais. Por exemplo, o racismo. O racismo no Brasil, nos Estados Unidos, infelizmente, ainda está presente, mas há uma luta que já se estende por mais de 100 anos. Houve avanços, felizmente, mas, infelizmente, muitas vezes nós temos retrocessos. Vamos dar um exemplo. No Afeganistão, a condição da mulher nos anos 60 era melhor do que hoje, onde temos o governo do grupo Talibã. A questão de gênero, né, Rogério, é de grande relevância quando estudamos os movimentos sociais. O professor Daniel falava há pouco sobre o movimento das sufragistas, as mulheres lutando pelo direito de voto. Nas eleições agora nos Estados Unidos, nós temos mulheres que estão preocupadas com as medidas que cerceiam a realização do aborto. Quer dizer, políticos usando o poder judiciário para impedir, para se impor em relação aos corpos das mulheres. Então, os movimentos sociais eles podem ser amplos e eles têm um papel fundamental na construção da cidadania. É graças aos movimentos sociais vitoriosos, ou às vezes, muitas vezes fracassados, que nós tivemos avanços. E hoje, diante da questão climática, nós temos em vários países e numa escala global movimentos que lutam para a defesa do meio ambiente, porque nós vivemos numa encruzilhada civilizatória e esses movimentos são de grande relevância para pressionar as autoridades e, por extensão, os organismos internacionais para esse gravíssimo problema. Rogério, partindo aqui, né, dos conceitos do professor Mocelin aqui, né, detalhou para nós, quais seriam, na sua visão, as expectativas da banca da UEL
em relação a uma resposta, né, dos alunos que abordasse aí sobre os movimentos sociais e a sua importância na promoção de direitos sociais. Perfeito. Então, se o assunto da questão propõe o reconhecimento da importância do movimento social na conquista de direitos, é muito importante o aluno, ao redigir o seu texto, a sua argumentação, apontar que esses direitos sociais eles não são concedidos naturalmente, eles são frutos de conquista, eles são direitos adquiridos. E aí a prerrogativa do movimento social é exatamente de pressionar o Estado, de apontar uma reivindicação social de um determinado grupo. Nós temos, por exemplo, períodos de crises econômicas, períodos em que, conjunturalmente, você tem uma parcela da sociedade atingida. E é fundamental que o Estado receba essas reivindicações ou uma pressão para atender direitos básicos, direitos sociais ou direitos políticos. É muito importante também que, ao fundamentar a resposta, o aluno consiga diferenciar, utilizar os conceitos de direitos políticos, civis e sociais, que muitas vezes são vistos, né, como sinônimos, mas são direitos específicos. Lembrando que os direitos civis são aqueles direitos ligados à dignidade do indivíduo, o acesso à justiça, o direito à vida, à liberdade, são os direitos civis, os direitos fundamentais. Os direitos sociais dizem respeito ao bem-estar social, direito à educação pública, à saúde pública, saneamento básico. E o direito político, obviamente, é aquele de participar da vida política, das decisões de um país, o direito de votar e ser votado, e que muitas vezes é utilizado para reduzir, né, numa interpretação mais limitada, o direito político ele é visto como o direito social, né, como se apenas o cidadão tivesse o direito de participar da vida política do país, como se isso fosse suficiente, né? Então, o Estado deve garantir amplos direitos civis, sociais e políticos. E aí a importância do movimento social de apresentar as pautas de reivindicação, de lutar para a conquista de direitos. O professor Mocelin falou aqui da questão de meio ambiente, né, o que me lembra das minhas aulas do curso de Direito, né, dos chamados direitos difusos, né, aqueles direitos que não têm propriamente um titular, né, mas que afetam a todos, tanto os que estão aqui, como inclusive os que virão, né, nossos netos, por exemplo, os bisnetos do professor Mocelin, né, e que é o caso justamente de uma natureza, né, capaz de permitir que a gente possa continuar a viver como vivemos até aqui. Hoje a nossa legislação, nossa Constituição já também aborda, né, esses direitos como direitos que, evidentemente, precisam ser garantidos, né? Ou Sim, não? sim, com certeza. O desenvolvimento sustentável, né, sem dúvida. Hoje o tema meio ambiente ele foi, né, incluído nessa pauta mais ampla dos direitos sociais também, né? Preciso preservar recursos naturais para não comprometer as gerações futuras e manter, né, os recursos aí à disposição da sociedade, né, do desenvolvimento econômico pautado na sustentabilidade. Bom, Mocelin, agora eu queria te perguntar o seguinte: como que a sociologia brasileira, em outro podcast, nós falamos aqui, né, de Max Weber, Durkheim. Agora, eu queria focar na questão de como a sociologia brasileira contribui para a compreensão das desigualdades sociais no Brasil. Como é que é esse enfoque da sociologia brasileira? Quando nós estudamos os principais sociólogos, começamos lá com Gilberto Freire, com Casagrande Senzala, que foi uma obra que colocou de forma na contracorrente do pensamento de então, que a miscigenação foi positiva. Se nós lermos autores do começo do século XX, alguns viam a miscigenação de forma bastante desfavorável. Aí nós vamos ter Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque, Caio Prado, Formação do Brasil Contemporâneo, as obras de Florestan Fernandes sobre classes e raças, onde a questão do negro aparece de uma maneira bastante
pertinente. Ele diz que não basta apenas lutar contra o racismo. Quer dizer, o proletário negro tem que lutar tal qual o proletário branco para mudar o sistema que reproduz essas desigualdades, no caso, o capitalismo. Nós temos também a visão patrimonialista do Raimundo Faoro, no livro Os Donos do Poder, em que o Estado português, né, os reis de Portugal, lá em História do Brasil, Daniel, tem lá as sesmarias. O Estado como se fosse dono de tudo. O Estado concedendo sesmarias aos seus apaniguados. E o poder político, mesmo com a República, o sujeito, digamos, era intendente ou hoje prefeito de uma cidade, ele vê aquilo como algo dele, onde é uma mistura entre o que é público e o que é privado. Tem uma leitura bem interessante que mostra a perpetuação das desigualdades. Nós temos aqui, no Departamento de Sociologia da nossa Universidade Federal do Paraná, as pesquisas do professor Ricardo Oliveira, né, sobre o nepotismo. Então, o nepotismo está presente. Não vou nem começar a citar nomes aqui no Paraná, tanto no judiciário quanto na vida política, porque também perpetua as desigualdades. O Gessé de Souza tem esse livro, A Elite do Atraso. Resumindo, Darcy Ribeiro, o próprio obra Viva o Povo Brasileiro, que nós estudamos aqui em Sociologia, que procuram compreender essas desigualdades. O Ottaviani fez pesquisas aqui no Paraná sobre os preconceitos que existiam em relação aos poloneses, porque também havia uma hierarquia entre os imigrantes. O ideal seriam imigrantes alemães, depois italianos, mas esses italianos deveriam ser do norte, não do sul. E o restante, por assim dizer, né, que seriam os eslavos, depois japoneses, chineses, tanto é que houve até a proibição nos Estados Unidos, por exemplo, da entrada de imigrantes chineses, aqui também. Portanto, há toda uma gama de autores e de obras que, sob diferentes perspectivas, analisaram a sociedade brasileira, que continua tremendamente desigual. O Brasil tem uma das maiores concentrações de renda do mundo. Nós temos ali, estamos entre 12º, 13º país, às vezes até mais, dependendo de quem faz a pesquisa, como essa concentração de renda. É muito difícil. Análises nós temos, as mais variadas. Porém, você reduzir as desigualdades é que não tem sido fácil. E, Rogério, agora, né, pegar toda essa referência aqui teórica que o professor Mocelin, né, resumiu para nós, agora pensando na resolução das questões, né, da prova, como é que é possível demonstrar, imagine, né, o nosso aluno, a relevância de autores como Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior, entre outros, né, para a análise de problemas contemporâneos, né, ou seja, né, os problemas do século XXI, como usar esses autores, né, lógico, tirando o Gessé de Souza aqui, outros autores, a maior parte deles já falecidos, obras que vêm lá dos anos 30, né, como utilizá-los para essa análise dos problemas contemporâneos. Sem dúvida, é muito importante o aluno fundamentar sua argumentação com citação de autores, né? Quer dizer, mostrando para a banca que domina o conhecimento sociológico. É interessante essa proposta da Universidade Estadual de Londrina de ampliar a prova discursiva de sociologia, valorizando a disciplina e transmitindo, né, um recado para a comunidade acadêmica, para a sociedade em geral, de que o graduando, né, aquele que vai entrar na universidade, esse que reivindica uma vaga no curso superior, ele precisa ter um conhecimento sobre a sociedade brasileira. É um graduando que em breve estará no mercado de trabalho, que vai atuar na sociedade e precisa dominar os conhecimentos sobre os problemas sociais, os problemas brasileiros, para ser um bom profissional. O bom profissional não é só aquele que domina
a técnica, né, a sua área específica de conhecimento, mas aquele que tem o conhecimento sobre a realidade social na qual ele vai atuar, né? Então, a valorização da disciplina é algo que está muito presente, né, nas atuais provas de vestibular, e em especial a exigência da prova específica para todos os candidatos da UEL. E o aluno pode usar e deve utilizar esses autores para fundamentar as suas argumentações. Claro, dependendo do caso, escolhendo o autor pertinente para cada abordagem, né? Então, embora sejam autores já falecidos, realmente, da primeira geração de sociólogos brasileiros, suas obras elas são extremamente contemporâneas e ajudam a entender o Brasil atual. O Chico Buarque, o Sérgio Buarque, perdão, né? Pai do nosso querido Francisco Buarque de Holanda, por força da expressão me lembrei do famoso Chico. O Sérgio Buarque de Holanda ele vai fundamentar em Raízes do Brasil essa dificuldade da impessoalidade na coisa pública, nessa fusão do público com o privado, a dificuldade do brasileiro tornar nas nossas práticas políticas realmente a coisa pública. Então, quando o aluno for apresentar uma argumentação com relação ao nepotismo, que o professor Mocelin citou, a corrupção, o jeitinho brasileiro, né? Então, fundamentar na argumentação de Sérgio Buarque de Holanda. Nós temos o Gilberto Freire e o Darcy Ribeiro com perspectivas diferentes, mas ambos podendo ser utilizados para falar do racismo, né, no Brasil, racismo estrutural, a herança colonial, né, na nossa contemporaneidade. O Darcy Ribeiro argumentando a questão da desigualdade promovida pelo racismo estrutural, a violência no tratamento, né, dos brancos com indígenas e africanos escravizados. Então, a gama é enorme de autores brasileiros que podem e, repito, né, devem ser utilizados para fundamentar as respostas discursivas. É bom citar um autor, a banca espera isso, né, que o aluno demonstre o conhecimento do conteúdo de sociologia, não apenas citando um exemplo de algo que ocorra efetivamente na sociedade, mas, além do exemplo, a fundamentação teórica. Muito bem. Bom, estamos terminando mais esse nosso papo. Esse é o nosso último podcast e espero que a gente tenha cumprido aqui uma função de levar para vocês, né, principalmente vocês que vão fazer a prova da UEL, informações teóricas, comentários sobre a prova. Então, eu queria terminar agradecendo mais uma vez ao professor Rogério, professor Mocelin, e pedindo que vocês, já que é o nosso último encontro, desse aí o último plá, o último conselho, a última observação para os nossos queridos alunos e alunas, principalmente os que vão prestar a prova da UEL. Perfeito. Então, uma saudação a todos que nos acompanharam e nos acompanham nesse último podcast, desejando sucesso a todos nas provas discursivas, mais uma vez recomendando, né, que os alunos se dediquem às ciências humanas, tão importantes aí para uma boa performance nos vestibulares, e que a prova de sociologia não seja encarada nessa específica segunda fase como um desafio, como algo impossível, e sim um obstáculo a ser aí superado com conhecimento, né, com o estudo, a dedicação à área de sociologia, e eu desejo uma boa prova a todos. Mocelin. Eu gostaria de parabenizar a UEL por ter colocado sociologia dentre as provas discursivas, porque você vai ser médico, você vai ser advogado, engenheiro, mas antes e acima de tudo, você vai ser um cidadão. E para ser um cidadão, você precisa conhecer a realidade brasileira onde você vai atuar. Tenho certeza que você fará uma boa prova. Um forte abraço. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenhamos sido úteis e até a próxima.